Boa noite a todos. Nós louvamos a Deus por mais esse dia, por mais essa oportunidade de estarmos juntos. Hoje pela manhã eu fiz contato com o nosso pastor, apresentei a ele algumas sugestões para que pudéssemos estar fazendo juntamente com a nossa família nesse período de quarentena, onde nós não temos ido à igreja. Eu vou estar encaminhando para cada um de vocês logo após a nossa reflexão. E eu peço que vocês considerem aquelas nossas sugestões para que esse tempo seja um tempo proveitoso para estarmos juntos em família. Eu quero compartilhar com você agora à noite. Hoje, quarta-feira, nós teríamos o nosso culto de oração. Quero compartilhar com você a carta do apóstolo Paulo a Tessalonicenses, aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Apenas um versículo que diz o seguinte, capítulo 5, versículo 17. Orem continuamente. Apenas esse versículo, onde o apóstolo Paulo escreve à igreja de Tessalônica a respeito da oração. Queridos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos que grandes homens, grandes personagens da palavra, eles desenvolveram o ministério de oração. Primeiro que nós podemos tomar como referência o próprio Jesus. O próprio Jesus, ele durante o seu ministério, ele nos mostrou exemplo de alguém que orava. E dentre tantos outros, queridos, nós temos a oração de Abraão por Sodoma, em Gênesis 18. Nós temos a oração de Moisés pelo povo de Israel, em Êxodo capítulo 32. Nós temos também a oração de Davi, agradecendo as ofertas para a construção do templo, em 1 Crônicas capítulo 29. Temos também a oração de Salomão, consagrando o templo, no primeiro livro dos Reis, capítulo 8. Temos também a oração de Jabes, segundo 1 Crônicas, capítulo 9. Temos também a oração de Esdras, confessando o pecado do povo, Esdras, capítulo 9. Temos a oração de Neemias, no capítulo 1, do verso 4 ao verso 11. A oração de Daniel, pelo povo cativo, Daniel, capítulo 9. Temos também a oração de Ezequias, no segundo livro dos Reis, capítulo 19. Temos a oração de Abacuque, no capítulo 3. Temos também a oração do Pai Nosso, em Mateus 6, do 9 ao 15. A oração sacerdotal de Jesus, João 17. A oração de Estevão, Atos, capítulo 7, do verso 59 ao 60. E temos as orações de Paulo em suas cartas. Interessante, queridos, que das 13 cartas do apóstolo Paulo, a palavra oração aparece 105 vezes. Então nós podemos perceber a importância que esse apóstolo dá para a oração. Queridos, interessante que o evangelista D.L. Moody, ele viajou para Londres para ouvir o grande pregador Charles Spurgeon, que é considerado o príncipe dos pregadores. Então esse evangelista ele vai para Londres para ouvir aquele pregador, e após ouvir os louvores, ouvir a sua mensagem, ele diz que o que mais o impressionou não foi o louvor daquela congregação, o que mais o impressionou não foi a exposição do Spurgeon, apesar da excelência da mesma, nem mesmo foi o sermão daquele que é considerado o príncipe dos pregadores. O que mais impressionou Moody foi a oração feita pelo Spurgeon. Ele diz, querido, que a oração do Spurgeon parecia ter tão grande acesso a Deus que podia trazer para baixo
o poder do céu. E aí quando a gente olha para grandes homens como o próprio Spurgeon, homens da Bíblia que eu acabei de citar, qual era o grande segredo do sucesso do seu ministério? Ou até mesmo para serem fortalecidos diante das dificuldades do seu ministério? Era uma vida de oração. Hoje, na verdade, sempre foi o desafio do crente manter uma vida de oração. E aí, queridos, qual é a maior lição que tiramos das orações da Bíblia, lendo a história desses homens que eu acabei de citar? Que todas as orações da Bíblia evidenciam uma grande luta espiritual. Ou seja, orar é lutar contra a nossa natureza pecaminosa, é lutar contra as forças espirituais do mal. A oração é uma luta entre o nosso espírito e a nossa carne. Então, queridos, muitas das vezes você pode ter se sentido frustrado com a sua vida de oração. Bem-vindo ao grupo. Todos nós precisamos orar mais. O primeiro degrau para escalar a vida de oração, querido, é reconhecer que nós temos dificuldade para orar e nós precisamos entender isso nessa noite. Eu posso orar, eu preciso orar e eu quero orar. E aí, queridos, o apóstolo Paulo, ele nos convida então a lutarmos em oração. E aí quando nós olhamos para o Novo Testamento, o vocabulário de Paulo, ele é muito rico quando o assunto é oração. Eu quero convidar você nessa noite a você desenvolver uma vida de oração. Não porque estamos vivendo esse quadro somente, orar só nesse tempo, mas oração é o que mantém o cristão de pé. E aí, para fechar o nosso pensamento, uma frase que marca o início de uma vida de oração de Paulo é em Atos capítulo 9, versículo 11, quando o Senhor ele chama Ananias e pede para Ananias ir até a rua direita e procurar Paulo, e ele diz: ele está orando. Essa frase então ela marca, queridos, o início de uma vida que durou até a sua morte. Paulo orava incessantemente, noite e dia, em qualquer lugar. Quero convidar a nossa amada igreja a levantar um clamor pela nossa nação, pelo mundo, pela nossa igreja, para que nós possamos voltar muito mais forte do que quando nós paramos. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, que te guarde e que você desenvolva uma vida de oração para a glória de Deus. Amém? Deus te abençoe.